Glória a Deus. Obrigado. Abre a palavra de Deus em Jó. Tá com calor aí, meu irmão? Jó, capítulo 21. Versículo 16. O texto diz assim: Vede, porém, que a prosperidade não está na mão deles. Está longe de mim o conselho dos ímpios. De novo, vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Está longe de mim o conselho dos ímpios. Amém? Tome o seu lugar e vamos falar disso, porque eu coloquei para que a gente possa refletir na palavra. Se proteja, não se compare. Amém? Prosperidade eficaz, ela alcança a sua vida. Quando você não olha para o lado, aí você consegue sim. Porque você não é de ferro, você é carne, e nós somos concebidos no pecado. Então esse é treinamento do Senhor para com a nossa vida. Se proteja, não se compare. Se você ficar panguando por aí, vai ficar difícil. Vai ficar difícil guardar aquilo que o Senhor tem para a sua vida e vivenciar. E é isso que a gente está enxergando aqui, porque Jó foi esse, que em algum momento ele olhou para tudo que estava acontecendo com os ímpios, olhando para aquilo que estava acontecendo na vida dele, e o coração ficou em conflito. Ele olhou para o lado e ele começou a ver a prosperidade, a saúde, tudo dando certo, e ele como ele estava. Mas aí o Espírito Santo, que convence da verdade, traz essas respostas. A prosperidade não está na mão deles. Não está. Então, longe de mim o conselho dos ímpios. É isso que Jó está falando. Então, ele escolhe algo muito poderoso. A prosperidade dos ímpios, é isso que ele está dizendo aqui, não deve ser o nosso modelo. Por que ele está dizendo isso com tanta clareza e com tanta verdade? Porque a raiz da prosperidade, o resultado da prosperidade, não vem do temor do Senhor. Se a raiz da prosperidade não vem do temor ao Senhor, logo será passageiro. Não tem raiz profunda, não tem propósito, não tem futuro. A vida com Deus é um estilo de vida a qual você é convidado. E quando você é convidado, você faz uma escolha, amém? O nosso Deus educado, Ele poderia ter colocado a humanidade toda a serviço dEle, no pensamento dEle, na adoração a Ele. Mas Ele deu ao ser humano o desejo da escolha. O Senhor quer que você faça uma escolha por esse estilo de vida diferente, que não é moldado pela sociedade, nem por cultura, nem por regras mundanas. O estilo de vida do Senhor é algo que Ele fez para os seus filhos, que o amam e se entregam a Ele. Tudo que for normal para a sociedade, nunca poderá ser normal para aquele que é nascido de novo, amém? Aquilo que é normal para a sociedade, nunca poderá ser normal para aquele que nasceu de novo. Quero que você guarde isso na tábua do teu coração, não pode ser aceitável. Quando você encontra o Salmos 1, é aquele versículo tão conhecido, onde fala do conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando você tem essa certeza, é um versículo muito comum no ouvido. Mas qual a profundidade disso? Porque às vezes você pode pensar, o que é o conselho? É só uma influência verbal? O conselho do ímpio é só quando ele me fala algo, quando ele vem me dizer o que fazer? Não. Quando se fala de conselho do ímpio, está falando da influência física, está falando de comportamento, está falando de padrão de comportamento, está falando do que mais? De convivência, está falando de lógica de vida. Então você vai se ambientando aquele grupo, aquelas pessoas, e aqui não é só pessoas que não fazem parte da sua família, estamos falando de parentela também. Todo aquele que não tem o temor no Senhor, ele é um ímpio, ele é alguém que não serve a Deus. E ele tem um padrão de comportamento para a sua vida. No momento onde você está se conectando, onde você frequenta, onde você convive, a chance é muito grande de você se amoldar a esse padrão. E o Senhor está dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então não é só a palavra que vem no seu ouvido, não é só aquele conselho dito. Estamos falando de padrão de comportamento, estamos falando de convivência, isso é influência. E o pior de tudo, que essa influência ela leva ao modo de comparação.
você começa a se comparar, é o que Jó está dizendo aqui. Você começa a se comparar. E aí quando você começa a se comparar, você começa a se expor a esse sistema. E aí você começa a achar normal. Você começa a achar normal o que não deveria ser normal. Você começa a achar admirável aquilo que não deveria admirar. Você começa a desejar aquilo que não deveria desejar. Pela influência, pelo convívio, pelo conselho do ímpio. Você começa, e aí você fala assim para mim, bispo, então é só as pessoas? Não, estamos falando de redes sociais, estamos falando de pessoas que não têm uma raiz em Deus, uma raiz no temor do Senhor e desenvolvem a sua vida. Ela começa a se ficar atrativa de forma pessoal e direta, como também de forma indireta. Você começa a desejar aquilo que não deveria desejar. E aí começam alguns questionamentos a encontrarem o coração desses que estão servindo ao Senhor. A gente vai falar disso. As perguntas, os questionamentos, e nós aqui como pastores já vimos isso, já ouvimos bastante isso. Por que que o ímpio sobe e o crente desce? Por que que as coisas dão certo para aquele que não teme a Deus e para a gente que teme a Deus as coisas não dão certo? Questionamentos que começam a fazer parte. Por que que o ímpio, ele está vivendo uma vida boa, mesmo sem ser fiel a Deus? Porque coisas boas acontecem para pessoas ruins. São esses questionamentos. Por quê? Resolveu olhar, espiar do lado de fora. E aí essas perguntas, elas começam a fazer parte do conflito humano. Mas o que essas perguntas estão revelando? Um coração longe da presença de Deus. Um coração que está se desconectando ou já está desconectado. Ele esquece da fonte e começa a admirar outros caminhos. Mas não só admirar, como desejar também. Nós não fomos chamados para sermos influenciados. Nós fomos chamados para influenciar. Por isso que você recebe codinomes. Ser sal e ser luz. Ser sal para dar sabor aonde não tem sabor. E ser luz para iluminar as trevas. É isso. Então nós não fomos chamados para ser influenciado pelo sistema. Pela atração do ímpio. Vamos explicar isso. Porque talvez você é esse que chegou e você olhou para o lado e disse, meu vizinho, a minha amiga, a minha parente, e aí você que serve ao Senhor ficou em conflito, porque dá certo lá e não dá certo aqui. Isso está mostrando que tem algo fora aí da conexão de Deus, e o Senhor vai te chamar para perto em nome de Jesus nessa manhã, amém? O que o mundo oferece, coloca aqui para mim. O que o mundo oferece, e por que é um perigo? Ele oferece uma sabedoria falsa, parece coerente, parece inteligente, parece moderna a sabedoria, mas é contrária a Deus e destrói aos poucos. Amém? O que mais que o mundo oferece? Uma influência sutil. Ela vem misturada com verdade, por isso ela é mais perigosa. Seduz sem fazer barulho. E o efeito disso é devastador. Atrai os nossos olhos, enfraquece o nosso espírito. E o que mais que acontece? Rouba a fé. Isso é verídico. O mundo, ele não desvia ninguém de uma vez só. O mundo desvia uma pessoa aos poucos. A sedução dos olhos. A gente não está falando de Satanás não, viu? Estamos falando do pecado que Tiago mostra, do pecado que existe em nós. Que ele vai dando vazão, aí sim Satanás aproveita. Então estamos falando do quê? De uma sedução, do desejo da carne, que se você ficar exposto, você está vulnerável e suscetível. Por isso, se proteja, proteja a sua mente, proteja a tua vida para que você não possa se comparar. E aí eu quero que você tenha um exemplo comigo, lá de Asaf. A gente falou de Jó, mas eu quero falar com você de Asaf, lá no Salmo 73. Eu sei que você conhece esse texto, eu quero que você veja que Asaf é um homem que quase se perdeu da sua fé e quase se perdeu da sua vida. Ele não era um homem qualquer, você vai encontrar lá Salmo 73. Ele não era um homem qualquer, era um ministro do Senhor, alguém que servia na casa de Deus. Então não estou falando de alguém desconectado não, estou falando de alguém em atividade aqui, ó. Visualmente estou falando de alguém que está perto, está lá na casa de Deus, ministro, servindo, um levita do Senhor.
Mas onde estava a mente e o coração? E é isso que a gente encontra aqui. Ele caiu na cilada, ele escorregou, o texto ele fala desse escorregar. Ele escorregou na cilada da comparação. Ele começou a olhar para o lado e a insatisfação foi total. E aí eu posso classificar o primeiro ponto, a tentação. E a tentação é onde você encontra lá em Tiago 1, que fala do ciclo do pecado. O pecado, ele vem, a cobiça ela vai seduzindo, a cobiça ela vai atraindo, a cobiça ela vai tomando forma, até que o pecado nasce e a morte acontece. É isso que acontece aqui. Asaf, ele começou a observar o estilo de vida dos ímpios, e aí ele começou a avaliar o externo. Aí ele começou a dizer assim, ó, eles têm tudo e eu não tenho nada. Foi assim que ele começou a dizer. Ele começou a pensar, eu trabalho duro para pagar minhas contas, aí ó, trabalho duro com tanto esforço, e eles, vem a bonança de bandeja, tudo dá certo lá sem esforço nenhum, para eles tudo flui, para mim tudo aperta, eu em desvantagem e eles em vantagem. Esse é o texto de Asaf, um servo do Senhor, alguém que estava aqui servindo na casa de Deus. Olha o que ele estava dizendo. Ele começou a olhar para o externo, comparando a sua vida, e o coração foi ficando amargurado da presença de Deus. A comparação produziu o quê? Uma inveja espiritual. Ele começou a olhar e dizer, ó, eles são maus, mas eles são ricos. Eles são maus, mas eles são fortes. Quero que você veja que talvez na sua caminhada você deve ter se questionado muito por isso. O Senhor está clareando a tua mente, porque isso é pecado contra o Senhor. E isso é um grande risco para a tua vida. Então hoje a gente vai sair daqui se protegendo, não se comparando, para que a nossa mente seja saudável e próspera na presença de Deus. Inveja espiritual, ficou olhando, ele sentiu o quê? Injustiçado. Ele começa a olhar, eu sou castigado todo dia, eu tenho que me esforçar. E eles não, eu sou castigado, penalizado, eu tenho que acordar toda manhã, é isso que ele está dizendo aqui. E ele começou a se colocar num estado de vitimização. Lá no versículo 13 ele fala assim, ó, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. O que ele quis dizer aqui? Com certeza foi inútil tudo que eu fiz diante de Deus. Com certeza foi inútil toda vez que eu me conservei do pecado, toda vez que eu me esforcei pela presença de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, foi inútil toda a minha caminhada. Eu quero que você veja que isso é grave, é sério, isso é importante. Isso é muito importante você olhar, porque talvez no meio do caminho você já disse isso. É tudo inútil. Foi inútil tudo que eu fiz, todo esforço. Isso aqui é o quê? A tentação tomando conta da mente, tomando conta do coração. Mas aí olha só, uma verdade, ele quase abandonou a fé, porque ele estava olhando para o lado. Por isso que quando você entende a palavra, nós precisamos olhar para o consumador da nossa fé. O nosso guia, à nossa frente está a cruz de Cristo. Olhar para o lado, realmente é isso. Você não é forte para olhar para o lado, você consegue entender isso? Você não é suficiente para poder ficar espiando a vida do outro, que o outro está... Você não é. Eu quero dizer para você que uma das maiores armas de Satanás hoje é o Instagram, é a rede social, onde ela apresenta uma grande tela, onde você vê tantas pessoas se dando bem, tantas famílias dando bem, mas se você buscar a raiz, elas não têm o Senhor. E aí de repente, e eu quero dizer uma coisa para você, as mentorias estão em alta, por quê? Porque existe público para consumir, ou seja, qual é o resultado disso? Uma grande necessidade. Mas nessa grande necessidade, infelizmente estão os servos de Deus. Nessa grande necessidade de busca, tem filhos de Deus ali também. Tem pessoas que conhecem a verdade, mas estão pagando por uma mentoria, pagando para um exercício, pagando por um conselho de um ímpio. Nós temos a palavra de Deus, e quem tem a palavra de Deus tem tudo. Nós não precisamos de nada. Só que o viés da comparação, ele mata. O viés da comparação, ele rouba a fé, como nós estamos falando aqui. E aí vem o conselho do ímpio, aí você vai dizendo, mas bispa, é bom, o que nós acabamos de falar? O mundo vai oferecer uma sabedoria falsa, o mundo ele vai vir de uma forma sutil, ele vai tentar enredar você, não com uma total mentira, mas com meias verdades. Então é aí onde o cristão precisa se proteger, se proteja, não se compare, o que é teu, o que Deus te deu, Ele te deu capacidade, você é um super humano, porque você
Você é um super filho de Deus, meu irmão. É aí onde está a palavra. Eu preciso me proteger, porque se eu espiar, eu vou enfraquecer e eu não vou prosperar. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus é tão maravilhoso e tão justo, e você já entendeu isso, que a justiça de Deus, ela não compactua com o nosso pecado. Quando tem justiça de Deus e pecado nosso, não tem como isso funcionar, né? Não tem como isso ficar homogêneo, não tem como isso ser uma contra-transferência. Com Deus, ninguém zomba. E por isso que a Bíblia fala que o sol ele vai estar para o justo e para o injusto. A Bíblia também fala que o que você planta, você vai colher. Então, peraí, o ímpio, ele se esforça, ele trabalha, ele tem lá suor do rosto, faz parte. O sol está aí para todos. A Bíblia também fala que os filhos das trevas são mais astutos, então eles vão disparar lá na frente, ok? Mas eu quero dizer para você que a beleza de Deus não está naquilo que os nossos olhos veem. Nós não enxergamos a eternidade, mas nós sentimos a eternidade. E eu vou dizer uma coisa para você: a eternidade, que ela é invisível, ela é poderosa para aquele que serve ao Senhor, seu Deus. Então eu não preciso olhar para o lado, eu preciso confiar no Deus Yahvé. Ele é o mentor da minha fé. Ele tem solução para tudo. Tudo que está no sistema do mundo saiu da Bíblia. É isso que eu quero que você entenda. Porque a sabedoria está aqui, a prosperidade está aqui, as regras do bem viver estão aqui. Mesmo quem não serve o Senhor sabe o que é honrar pai e mãe para dar certo. Mesmo quem não serve o Senhor sabe o que é ficar fora do vício, cuidar do corpo. Isso é princípio de Deus, porque tudo foi criado por Deus. Foi criado por Deus. Então mesmo que o ser humano rejeite, existe algo que chama. Mesmo que ele se afaste, no final todo joelho vai se dobrar diante do grande Deus Yahvé. Então tudo isso que a gente sente, tudo isso que a gente sente tem a ver com Deus, os ímpios e os justos. Agora a diferença é que eu não quero e não posso saborear aquilo que o ímpio vive e desfruta, porque ele não bebe da verdadeira fonte, ele não bebe de Jesus Cristo, que é a fonte de águas vivas, amém? Então se proteja, não se compare. Aí você vê que aí começa, antes do ato de existir o pecado, o coração já estava vencido. Antes de tomar uma decisão para pecar de fato, ou conceber o pecado, o coração de Asaf já estava vencido. É aí onde a guerra está estabelecida. Então a gente está falando de tentação. Espiou do lado, tentado, olha só, se afastando ali do Senhor, olha ele aqui, tirando os olhos de Deus. Só que graças ao Espírito Santo de Deus, no tempo de Asaf, e nos dias de hoje, acontece um despertar, amém? Acontece a tentação, mas eu te falei isso, a tentação não é pecado. O ciclo do pecado, lá em Tiago 1, tem 7 passos, até que o pecado, no 7º passo, chegue lá no final, ele seja concebido, existe um ciclo. Se eu vencer, eu venci, amém? É isso que estamos dizendo aqui. Então ele foi tentado, mas ele foi despertado. Hoje, no dia de hoje, o Senhor está nos despertando, amém? Se há um ciclo de pecado sendo desnorteado aqui, acontecendo da tua vida. Se há um ciclo de pecado, se você está sendo tentado, do mesmo jeito que Asaf despertou, você vai despertar nessa manhã em nome de Jesus, amém? Aí você começa a encontrar aqui um segundo passo, o despertar. Sabe o que aconteceu? Ele viu o perigo à frente dele. Então, peraí, eu estava tirando os olhos do Senhor, por isso que eu estava sendo tentado, mas agora eu estou sendo despertado. Ele percebe a tempo. Hoje é o dia de perceber a tempo, em nome de Jesus, porque o pecado concebido, ele leva à morte. O que acontece aqui, Asaf, ele teve 2 comportamentos sábios antes de cair totalmente. Antes dele ir até o final do pecado e muito provável se desviar plenamente do Senhor. 2 atitudes Asaf teve. No versículo 15 você encontra Asaf contendo a língua. Ele não fala, ele não multiplica aquilo que ele está sentindo.
Está escrito, porque o Senhor queria que essa palavra alcançasse a nossa vida e vai alcançar até o final dos tempos, amém? Está escrito, mas no versículo 15 você vê ele falando, ele conteve a língua. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Eu não falei, eu pensei, eu senti. Eu quero dizer para você uma coisa, quando você estiver ferido, fica quieto. Quando você estiver em conflito, fica quieto. Quando você estiver dentro de lutas, fica quieto em nome de Jesus. Se cala, porque se você estiver abalado emocionalmente, você multiplicar, o pecado está ganhando uma outra forma, você está entendendo? Está ficando mais perto. Então a tentação é uma coisa, pecado concebido é outra, aonde gera morte. Em nome de Jesus, quando você estiver confuso no meio da tua vida, até diante das lutas que você passa, no meio da sua fé, silencia, se cala. As palavras, elas multiplicam os sentimentos e você pode não resistir. E o pior de tudo também, ela alcança os outros e acaba multiplicando também sobre a vida de outras pessoas. O silêncio, ele preserva o coração, amém? Falar vai multiplicar o que você está sentindo. Você está expandindo o teu sentimento, aquilo vai ficando maior. Mas você silenciar, você está salvando, protegendo o teu coração. Amém? Eu não sei como você está, mas que a sua boca fique fechada. Compartilhe, sabe para quem? Para o grande Deus Yahvé. Fale com Ele, diga para Ele, lute com Ele, chore com Ele. Mas não saia falando, porque os seus sentimentos não ficarão melhores para você. Amém? E aí você vê um outro ponto, a forma como ele despertou, ele guardou os lábios, não falou, mas não falou, sentiu, mas não falou, mas também ele começou a sondar o coração, ele começou a olhar para dentro de si, parou, refletiu, ele ponderou, aí agora vem algo extraordinário. Ele entrou na casa de Deus. No versículo 17 ele está dizendo assim, ó, toda essa loucura, todo esse desvio, toda essa distração. Versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus, amém? Tudo isso estava acontecendo dentro dele, dentro da mente, do coração, até que eu entrei na casa de Deus. A casa de Deus é a luz que dissipa todas as trevas, amém? A casa de Deus é o lugar que traz equilíbrio. A casa de Deus é onde toda dúvida ela vai embora em nome de Jesus. Esse é o poder da casa de Deus. A casa de Deus, ela traz um entendimento onde há confusão. Eu tenho certeza que os seus testemunhos, eles são vivos. E hoje talvez você era essa pessoa com dúvida, mas aqui eu estou falando de uma trajetória. E quantas confusões, quanta falta de entendimento. E quando você chegou na presença de Deus, a luz clareou os teus pensamentos. Esse é o poder da casa de Deus. Então a vida dele estava nessa confusão, até que ele entrou na casa de Deus. Estamos aonde, meu irmão? Estamos aonde? Na casa de Deus. O Senhor clareia todos os pensamentos confusos. O Senhor traz luz às trevas em nome de Jesus. E aí não para por aí. Ele começou a perceber, os ímpios têm coisas, mas na casa de Deus eu entendi, eu tenho a eternidade. Amém? Aí mudou de figura. Eles têm tudo de pouco, eu tenho tudo de muito. Que aí já não é mais mensurável, a eternidade não é mensurável. Na casa de Deus, quando ele chegou na casa de Deus, ele parou de julgar a Deus. Porque os conflitos da semana são grandes, do trabalho são grandes, das nossas próprias inquietações. Mas quando a gente chega na casa de Deus, eu não tenho dúvida que você pode ter chegado aqui sobrecarregado, cansado. Aí você entrou aqui, você lembrou de Jesus, o fardo ficou leve, diga aleluia por isso. É isso. É isso que ele faz, é isso que ele faz. Então antes, ele estava julgando a Deus, mas quando ele entrou na casa de Deus, ele passou a adorar o Senhor. Quando ele entrou na casa de Deus, ao invés de ficar questionando Deus, por que eles, por que isso, por que aquilo, quando ele entrou na casa de Deus, Pai, eu não vou mais julgar os teus feitos, eu vou te adorar de todo o meu coração. E aí pronto, alguém que estava diante da tentação, teve um despertamento. E aí com o despertamento, o que você acha que vem depois do despertamento? O arrependimento. Chegou o arrependimento, aonde ele caiu em si e começou a perceber que quem era ignorante era ele.
Quem estava embrutecido era ele. O versículo 22 vai dizendo assim, ó: eu estava embrutecido e sem entendimento, eu era como um animal diante de ti. O que ele está dizendo? Eu não estava nem pensando com inteligência, parece um ser irracional. Ele se deu conta, ele se arrependeu. Então o problema não era o ímpio. O problema também não era a prosperidade do ímpio. O problema eram os sentimentos de Asaf. Os sentimentos dele que estavam atrapalhando tudo. A mudança aconteceu quando o pensamento dele foi corrigido. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa manhã. E que o pensamento seja corrigido a partir da palavra de Deus. Porque se há muita reclamação, murmuração, Senhor, se há muito desânimo, porque tem olhado para a sua vida e olhado para fora e questionado o Senhor, que o pensamento seja corrigido em nome de Jesus, que a fé aumente em nome de Jesus, que haja clareza no entendimento nessa manhã. Nós oramos, amém? Aleluia, glória a Deus. Provérbios 24, 19 e 20 diz assim, ó: não tenha inveja dos ímpios. No versículo vai dizer dos ímpios, vai falar dos malfeitores, mas aqui eu só peguei o ímpio para você, ó. O malfeitor, ele não vai ter futuro. Agora o ímpio, não tenha inveja dos ímpios, a lâmpada dos ímpios se apagará. O que esse texto está dizendo? O que Provérbios está nos ensinando? Do mesmo jeito que acende, apaga. Nós estamos falando de eternidade. E o que vem de Deus dura eternamente. Amém. É isso que ele está falando aqui, glória a Deus. Está nos ensinando. Está positivando o nosso entendimento, nosso pensamento, a nossa adoração. Ele está dizendo, ó, não tenha inveja deles não, porque a lâmpada deles vai se apagar. O Espírito Santo está dizendo para você, não tenha inveja de ninguém não, se proteja, porque aquilo que eles fazem tem hora, momento, dia para acabar, mas aquilo que eu colocar na tua vida durará eternamente. Aquilo que eu prometo para você é aqui para sempre, é isso que ele está dizendo. E aí então Asaf caiu em si e percebeu, os ímpios, eles têm uma segurança que não é tão segura assim, eles têm uma prosperidade que não dura tanto tempo assim. Foi isso que Asaf começou a perceber. O fim deles é repentino, como esse acender e esse clarear, o apagar e o clarear da luz. Aí ele começou a pensar em Deus. Então ele fala assim, ó, os ímpios eu já comecei a entender. Agora eu vou entender sobre o meu Deus. Ele tem um controle de todas as coisas. Ele é superior a todas as coisas, ele governa tudo e nada foge do controle de Deus. Então ele começa a olhar os ímpios e começa a entender aquela realidade. Ele não ficou só olhando o meio, e não ficou só olhando aquilo que ele via, ele começou a olhar o final. Aí ele falou, peraí, deixa eu me dar conta dessa realidade daqueles que estão se dando bem diante dos meus olhos. Tem dia e hora para acabar. Aí ele começou a pensar sobre Deus e disse, meu Deus governa tudo. Aí ele começou a olhar para ele e disse, eu estava totalmente errado. Eu estava interpretando errado, eu estava olhando errado, eu estava sentindo errado. E aí o que aconteceu depois disso? Uma cura de alma aconteceu no coração dele. Uma cura de alma, uma cura de fé, uma cura de posicionamento. É isso que aconteceu com ele. Porque ele começou a entender quem é o outro, quem é o meu Deus e quem eu sou. E quando você faz isso diante de Deus, não tem como as coisas darem errado, porque você entende o que Deus tem para a sua vida, é para a sua vida, e você confia piamente no seu grande Deus Yahvé, que mesmo que você esteja passando situações complicadas, Ele governa e tem controle de tudo. Então o que a gente faz? A gente descansa. Hoje você ministrou isso aqui um pouquinho, você falou sobre esse descanso. O descanso não vem para o crente porque ele está acomodado, o descanso não vem para o crente porque ele cansou de se esforçar. O descanso vem para o crente porque ele aprendeu a confiar no grande Deus Yahvé, amém? É isso que aconteceu com Asaf. Então aqui eu quero dizer para você uma coisa, você precisa se proteger e deixar de se comparar. Num tempo como esse, o irmão Josivaldo orou esses dias, ele falou da Black Fraud, né? E às vezes você olha para o lado e você vê tanta gente comprando e parece que só você não pode comprar tanto assim. O Senhor te ensinou a cuidar dos recursos e você não é levado à compulsão, amém? É isso que nós estamos olhando e observando na palavra. O Senhor quer que você aprenda a se proteger, porque você não é uma super mulher, um super homem. Você precisa fechar os teus olhos, blindar os teus ouvidos, caso contrário você não vai aguentar.
Você vai olhar para alguns projetos, você vai ouvir para algumas pessoas, alguns recursos, alguns conselhos, e aquilo ali vai corromper o teu coração, e uma hora a sua fé está correndo risco. O Senhor está te ensinando, não se compara, porque comparação ela enfraquece. A comparação distorce a nossa mente do evangelho da verdade. A comparação vai roubar a nossa fé. É quando você tem a certeza de que o maior recurso do crente, o maior recurso do cristão, é manter o coração guardado nos princípios do Senhor. Quando você guarda os teus olhos, o teu coração nos princípios do Senhor, você pode ter certeza que você tem tanta garantia e fé de que já deu certo, que você não precisa de recurso alheio, você só espera. E você sabe que as coisas vão acontecer, porque Deus é o teu Pai, e o teu Pai, Ele é Rei. Amém? Ele é fiel, Ele é Rei. Quero que você veja, quando o salmista diz, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele está pedindo ao Senhor esse reforço, que de nós mesmos não é possível acontecer. Então eu digo, quando a gente está colocando uma palavra como essa, para você aprender a se proteger e não se comparar, isso é um treinamento de comportamento diário, onde você precisa aprender a se proteger, porque caso contrário, amanhã você vai ser uma pessoa que Asaf, olha só, tanto Jó como Asaf, eles se voltaram ao Senhor, eles encontraram a casa de Deus, encontraram a força, o refúgio, a palavra ao ouvido, mas você pode não ter chance de encontrar. Guarda a tua fé, escreve a palavra de Deus no teu coração e não olha para o lado. É onde você vai deixar de seguir sim, você vai deixar de conversar sim, você vai deixar de estar sim, porque é a única forma que você pode se proteger, guardar a tua fé e guardar a prosperidade de Deus. Amém? É quando você vê Asaf quase caindo, ele foi restaurado, sabe por quê? Porque ele parou de falar. Porque ele voltou a olhar para o Senhor, porque ele encontrou a casa de Deus. Foi assim que Asaf se fez, foi assim que deu tudo certo. Ele recebeu o entendimento, corrigiu sua visão, ele se arrependeu e tomou a rota de novo na presença de Deus. É isso. Você não precisa se comparar, você não precisa invejar, você não precisa querer o que o outro tem, você não precisa ser medido pelo mundo de forma alguma. Você tem Deus, você tem promessa, você tem a eternidade, você tem a salvação no Senhor. Tem um corinho que eu lembrei na sua ministração de segunda, não vou lembrar todo, mas ele é lindo. Mas ele fala que quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Deus tem nada. Quem tem Jesus? Quem tem Jesus? Quem tem Jesus? Tem tudo. E quem não tem Deus, não tem nada. Amém? É isso que estamos aqui aprendendo. É quando você começa a entender que quando você tem o Senhor, você não está em desvantagem. Quando você tem o Senhor, você está numa posição privilegiada. Sou filho de Deus. Eu sou privilegiado aonde eu estiver. Eu sou privilegiado aonde eu estiver, no que eu for fazer. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente trabalha, e aqui, Kate está aqui, e a gente trabalha com vendas ali. Vou dizer uma coisa para você. No meio de todo o mecanismo, o Senhor nos dá recursos, o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos fez inteligentes para isso. Quero dizer uma coisa para você, diante de todos os métodos, nós somos inteligentes, nós precisamos aplicar, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer. Mas você tem que entender que tudo que é aprendido não pode reger a sua vida. Quem rege a sua vida é o grande Deus Yahvé. Isso é nos seus ganhos, isso é na educação com seus filhos, isso é no que você faz, como você faz, onde você está. Deus deu uma vida personalizada para o filho dele, amém? Você precisa entender isso. Você não pode ser guiado por vício, você tem que ser guiado por fé. E a fé nos faz estar conectado ao grande Deus Yahvé. Então você pode até aprender, aplicar algumas regras, algumas formas, algumas teorias. Sim, o Senhor nos deu inteligência e Ele vai usar o ímpio para abençoar os seus filhos. Diga amém por isso. Ok, isso é claro. Mas no momento onde você se apega, como se aquele conselho fosse uma verdade, você está falhando com o grande Deus Yahvé. Eu quero que você entenda, a massa vai por aquele caminho, você, filho de Deus, vai para um outro caminho. Você aprende porque você é inteligente, porque Deus traz o recurso na sua mão. Então você educa os seus filhos, você ensina, você aprende métodos, você faz, você cuida da sua vida a partir daquilo que você aprende. Mas ser guiado dessa maneira, você está pecando contra o Senhor. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas, financeiramente, emocionalmente, familiar, serão
acrescentadas. Então nós não precisamos ser guiados pelo caminho daqueles que se dão bem, mas não têm o temor do Senhor. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito da verdade, aonde Deus continua em primeiro lugar em tudo que eu for fazer. Quero dizer uma coisa para você: quantas mentorias de investimentos o Senhor vai ensinando. Não acumule dinheiro na terra, acumule um tesouro perfeito no céu. Mas aqui nós já pregamos, dizendo que você tem que trabalhar. Nós dizemos que você tem que investir. Nós dizemos que você também tem que fazer o quê? Você tem que administrar, olha o tanto de coisa, que você também tem que repartir. Então, peraí, o Senhor não está mandando a gente gastar? Não, porque gastar também não tem nada a ver com o Senhor. O Senhor está nos ensinando a viver uma vida digna, aonde Ele fala, meu filho, ele é próspero. E quantas poupanças, quantos investimentos estão sendo feitos em bancos, em contas, mas não são feitos no Senhor Deus Yahvé. O Senhor está dizendo, não tenha inveja dos ímpios, porque eles vão apagar. Se apegue na minha prosperidade, que ela vai durar hoje para a tua vida e eternamente. Por isso que a palavra diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi a sua descendência ficar sem recurso nenhum, porque Ele é o provedor de todas as coisas, amém? Quero que você guarde essa palavra no teu coração, porque talvez você está ocupado demais, colocando a tua atenção, a dica de alguém, a vida de alguém, ao modelo de alguém, e o Senhor está dizendo para você, só olha para mim, que eu vou acrescentar todas as coisas na sua vida, só olha para mim. Aí você tem que começar a pensar, o que eu tenho mais admirado, o que eu admiro mais do que a Deus, e aí você começa a tirar em nome de Jesus. Não tem dicas, eu quero que você perceba que hoje é o tempo, onde todo mundo sabe tudo, onde todo mundo tem uma dica para algo, onde desde a saúde, desde as finanças, até do relacionamento, tudo tem uma dica. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão, se você aceitar todas as dicas, você não vai saber para onde você vai. Aqui ó, olha o eixo, olha a centralidade da vida de alguém, aonde você segue e você será abençoado, amém? É essa certeza da palavra, aonde você diz, Senhor, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortalecerá os teus ossos. Você será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam, aleluia, é isso. Quem tem mais? Quem tem mais? Eles ou você? Somos nós, que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e temos acesso direto ao Pai, amém? Então, meu irmão, hoje é dia de treinamento. Você sai dessa igreja e você vai se proteger para não se comparar, porque se você entrar nesse caminho onde Asaf entrou, talvez não tenha volta, mas você vai dizer, Senhor, hoje eu me arrependo, porque eu estava olhando demais para o externo, e hoje eu preciso olhar para a tua palavra, e o Senhor vai me salvar, amém? É isso que eu tenho para você. Eu quero que você realmente guarde no teu coração, porque talvez amanhã é o dia do trabalho, onde você encontra outras pessoas, e você está babando pela vida das outras pessoas. O Senhor quer que você se alimente da palavra dEle, porque o outro pode estar tendo um prazer, mas é momentâneo. Você tem um prazer hoje, se você se aproveitar da palavra de Deus, mas não só que dure hoje, mas para toda a eternidade, amém? Se a tua família está dando errado, é porque você não encontrou a casa de Deus. Você consegue entender isso? Se as coisas não estão dando errado, é porque não entrou na casa de Deus, é isso. Se você está olhando para alguém que está melhor que você, e eu quero que você entenda, não é um prêmio de consolação a palavra de hoje. Não é isso? Não é prêmio de consolação. Você olhar e dizer, então agora está tudo bem, né? Eu estou pobre de maré, desci. A minha vida está dando errado. Mas não é para olhar para o lado, então tudo bem. Não é. O Senhor não te faz para viver uma vida miserável. Você já ouviu isso aqui? Por mim, por você. A pobreza não tem nada a ver com o Senhor. A miséria não tem nada a ver com o Senhor. Em todos os aspectos, nem família, nem emocional, nem financeiro. O Senhor fala de vida abundante. Então isso não é um prêmio de consolação, para você ficar com a sua vida desgraçada e dizer, papai mandou eu não olhar para o lado. Não. É para você poder entender, tem alguma coisa errada. Porque o Senhor não quer que a minha vida seja um fracasso. O Senhor quer que eu seja abençoado. Então eu ser abençoado continua me tirando da zona de ficar me comparando com o outro, amém? Eu ser abençoado é eu entender que o Senhor tem tudo para a minha vida
não só aqui, mas para a eternidade. Então, meu irmão, se você está olhando a vida de um ímpio, porque aqui, olha, o texto ele é tão maravilhoso, porque ele vai dizendo assim, ó, para eles não tem preocupação, o corpo é forte, sadio, eles nem partilham de cânceres mortais, não são afligidos. Olha ele dizendo, parece que eles são súperes, né? Eu quero que você entenda uma coisa. Se um ímpio, teu vizinho, ele tem uma família onde as coisas estão caminhando, onde tem alegria lá na casa, estão desfrutando, e você está vivendo uma guerra dentro da tua casa, tem coisa errada aí, você entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Uma guerra sem relacionamento, sem alegria. O teu recurso vem e não multiplica, tem coisa errada aí, porque você já ouviu tudo isso aqui. O Senhor quer corrigir a sua vida. Corrige a sua vida. Não se contente com a falta de prosperidade, não. O Senhor tem uma vida de totalidade. Você já aprendeu isso segunda-feira. É totalidade. Então você dá aquela olhada para o lado, olha só. Aí você olha para a tua vida e você fala, eu sou um motivo de vergonha para o Evangelho. Você entendeu? Eu sou um motivo de vergonha, porque eu estou dizendo que eu tenho Deus, eu tenho tudo. E olha a minha condição. Eu quero que você veja desse jeito. Passar por provações, ser afligido, sofrer, chorar, lutar, faz parte da vida que o Senhor nos oferece. Isso tem a ver com o treinamento dele para as nossas vidas também. Você consegue entender isso? O que nunca pode você ser uma vergonha para o Evangelho e ainda ficar espiando do lado. Não seja vergonha para o Evangelho e não me espie do lado. Tenha certeza daquilo que Deus separou para você. Tenha certeza daquilo que Deus reservou para a sua família, para a sua casa. Seja feliz com o que você tem. Não dependa. Seja alegre com o seu Deus. Encontre felicidade na presença do Senhor. Saiba que o teu recurso, não queira o salário do outro, não. Olha para o teu recurso, diz, foi Deus que me deu e vai ser multiplicado. Não olhe para a casa do outro. Tenha um palácio dentro da sua casa. Tenha paz na sua casa. Então, a sua vida é para ficar linda, porque é isso que Deus quer que seja. A sua vida é para ficar extraordinária, para ser abençoada. E com tudo isso, corra para viver desse desfrute, mas não olhe para o lado, porque toda vez que você olhar para o lado, você vai pecar, você vai amar o que não deveria, você vai desejar o que não deveria, você vai sentir o que não deveria. Então, Senhor, eu quero uma vida abundante, na tua medida para a minha vida, amém? Então se proteja, não se compare, e que em nome de Jesus algo novo venha acontecer no nosso interior. Meu irmão, eu estou quase dizendo para você, não segue, não segue, não segue, não segue, não segue, não segue, não segue. Segue esse. E se você precisa dele para ficar olhando as postagens da igreja, louvado seja Deus. E coisas boas que o Senhor vai mandar para você. Mas para você ser influenciado, não. Você foi chamado para ser sal e luz e influenciar todos que estão perto de você. Amém? Vamos ficar em pé. E vamos sim, amém, orar ao nosso Deus. E vamos colocar a nossa vida diante do Senhor em nome de Jesus.